Fala galera Smart, estamos na área para mais uma live, sejam bem-vindos. Galera, seguinte, live de hoje com a mentorada, aluna da Smart, Jéssica Alves, gente. A live de hoje vai ser diferente, viu? Em geral a gente traz os alunos aqui para falar sobre as suas arrematações próprias. Hoje nós vamos trazer a Jéssica Alves, que ela trabalha assessorando pessoas que não têm conhecimento no mundo dos leilões. A gente sabe que muitos de vocês se interessam por esse mundo de assessoria, de entrar, adquirir o conhecimento e depois ali ganhar dinheiro com esse conhecimento. Então a gente trouxe aqui a Jéssica para falar sobre isso. A Jéssica aí é advogada, atua especializadamente em leilões de imóvel e ela vai falar para vocês um pouco dessa trajetória dela como assessora de leilões de imóveis, beleza? Vamos chamar a Jéssica aqui. Bom dia! Bom dia, Jéssica. Beleza, obrigado. Seja bem-vindo à live da Smart. Obrigado pelo convite. Jéssica, queria que você se apresentasse, falasse para os smartanos quem é Jéssica Alves e de onde você conheceu o mundo dos leilões, começou a atuar no mundo dos leilões e depois a gente destrincha aí alguns causos de assessoria que já passaram na sua mão. Certo. Bom dia, pessoal. Fala, galera Smart. Já pegaram o cafezinho? Oh. Cafezinho, pão de queijo, que aqui a gente dorme com a Smart e acorda com a Smart, né? Ontem teve aula, de manhã a gente acorda. Oh. Então, bom dia para vocês, peguem um café aí, vamos conversar. Meu nome é Jéssica Alves. Pelo sotaque aí do cafezinho já dá para perceber que eu sou na beiradinha aqui de Minas, sou de Franca, interior de São Paulo, coladinha aqui em Minas, nos meninos da Smart, né? Eu sou mãe, sou mulher, advogada na área de leilões e a minha trajetória com leilões começou há muito tempo atrás, desde a época da faculdade. Que eu tive a oportunidade de fazer estágio como leiloeiro e lá permaneci até o ano de 2021. Então, passei por muitos leilões de todo tipo, desde imóveis rurais, imóveis urbanos, tudo. Eu tive uma base, né? Então, eu usei meu conhecimento jurídico, usei a prática dos leilões. E aí, quando eu me formei lá em 2015, eu decidi que queria entrar nessa área de leilões, né? E comecei a assessorar alguns casos lá do próprio escritório, dentro do leiloeiro, e desde 2021 aí estou com o meu próprio escritório, trabalhando como assessora de leilões. E foi mais ou menos em 2021 também que eu tive, assim, a oportunidade de me atualizar. Porque a gente acha que conhecimento técnico vai ser suficiente, mas aí eu tive a honra de conhecer a Smart, entrar para a turma e me atualizar, saber mais sobre os leilões judiciais, mais sobre a ata judicial, mais a prática mesmo, do começo ao fim. Então, porque a gente fica muito atrelado, quando a gente é advogado, a gente fica muito atrelado na parte técnica, né? Então a Smart me deu esse suporte de poder aí reconhecer o que é uma boa oportunidade, de saber do começo até o final. Que legal, e a minha trajetória é essa, então, há mais de 10 anos. Ninguém entendia muito o que era leilão na época. E estamos aí. Muito bacana você contar a sua trajetória. E eu não sabia, inclusive, que você tinha começado ali advogando para uma leiloaria, né? Isso é legal. E isso, gente, a pessoa que quer fazer acontecer, sempre está querendo dar um passo à frente, nunca está contente com o conhecimento que tem. A Jéssica, então, mesmo advogando na área de leilões, resolveu entrar na Smart, porque, no final das contas, gente, cada um, às vezes, tem uma facilidade, né, tem uma habilidade específica dentro dos leilões, mas a gente está sempre se complementando, a gente está sempre avançando nos conhecimentos, trocando figurinha com colegas de outras áreas. Ali na Smart, por exemplo, a gente foca bastante na viabilidade financeira. A gente explica, olha, vocês que são de fora, que veem o leilão assim, com um bicho de 7 cabeças, que não entraram ainda, devem achar que a maior parte do leilão é o juridiquês,
que só o advogado conseguiria atuar como investidor. E a gente falou, não é bem assim, existe uma parte jurídica, mas a parte da viabilidade financeira é muito importante. Você saber, né, fazer os cálculos ali, precificação do imóvel, descarte rápido, você saber conduzir esse imóvel ali até ele dar o lucro, é importantíssimo. Então, nós temos vários e vários advogados na comunidade Smart também, buscando essa expertise da viabilidade financeira. Bom, mas a gente sabe que para vocês, muitos de vocês que estão nos assistindo, a viabilidade jurídica é um bicho de 7 cabeças. A Jéssica, inclusive, ela é uma das monitoras, dos monitores da Smart, ela trabalha ali a cada turma, ela tem uma aula lá para falar sobre viabilidade jurídica, para mostrar, desmistificar, mostrar, olha, sim, existe um conhecimento e a gente pode ensinar para vocês esse conhecimento, para vocês fazerem por si próprios. Então, a Jéssica ensina smartanos a fazer viabilidade jurídica. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho aqui para vocês o que ela trata nessas aulas, como é a abordagem dessas aulas. A Smart separa em viabilidade jurídica, tanto da parte de leilão extrajudicial, quanto viabilidade jurídica de leilão judicial. Todas as turmas, a gente tinha o núcleo teórico, o núcleo operacional. Queria que a Jéssica falasse um pouquinho ali o que ela leva nas monitorias dela e depois falasse causos aí que passam no seu escritório, alguns causos aí que sempre que a gente traz, gente, o arrematante que está aí do outro lado sai com aprendizado. Aprende com o problema do outro, com a experiência do outro, ele sai aprendendo. Então, conte um pouquinho para a gente, Jéssica, tanto aí de como é que é a dinâmica das monitorias, como é também o dia a dia e alguns causos do seu escritório. Pedro, eu agradeço vocês terem criado, né, essa maior comunidade. Como vocês sempre dizem aí nos stories, é muito caro ficar de fora dessa comunidade, porque além de ter todo o conhecimento, ter todo o amparo, tem as aulas, né, lá dentro da comunidade, e tem as aulas de monitoria, onde a gente tem a oportunidade de trazer um caso prático e destrinchar ele. Então, é realmente na prática que os investidores aprendem ali, né, analisando. E nessas aulas de monitoria, eu gosto de trazer num tom mais descontraído sobre o leilão judicial. Por quê? Todo mundo tem, a maioria das pessoas tem a crença de que o leilão judicial é difícil, é complicado, demora muito tempo. E, assim, na prática, é porque eu já estou acostumado, mas vocês também podem arrematar judicial. Vocês têm todo o amparo ali de conteúdo, de material, de checklist, e do pessoal também tirando as dúvidas, os mentores tirando as dúvidas de vocês. Então, assim, é possível arrematar dentro do judicial, né, acompanhando todas essas aulas, fazendo os exercícios, participando das monitorias. E eu gosto de falar que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? É muito difícil a gente aprender com o erro dos outros, a gente aprende muitas vezes pela dor, quando sente o próprio erro, né? Eu sou uma dessas pessoas que às vezes precisa errar para aprender, assim. Mas eu gosto de trazer alguns casos que deram errado, ou algumas coisas que demoraram mais, para as pessoas aprenderem, né? E como que funciona essa viabilidade jurídica? Eu gosto de abordar as fases que vocês têm que ter conhecimento. Gente, o edital de leilão é imprescindível, a leitura dele. Vocês que estão começando, vocês que vão começar nessa área de investimento em leilão, ter o conhecimento do que consta lá no edital de leilão é essencial, porque é a regra do jogo. Então, vocês vão ter que ler todos os editais de leilão dos leilões que vocês forem participar, né? Só que assim, depois com a leitura de vários, por exemplo, vocês vão participar dos leilões extrajudiciais da Caixa, que tem uma regra dentro do edital de leilão. Às vezes, vocês vão ter tanta prática, assim, ler um edital hoje, o outro amanhã, semana que vem mais outro. Depois vocês vão bater o olho e vão saber exatamente onde vocês precisam ir. Não precisa ficar lendo todas aquelas 60 páginas, né? Mas no começo, você precisa, sim, ler, ter uma leitura atenta. Principalmente, eu gosto de falar de alguns pontos aqui que são importantes.
a responsabilização pelos débitos do arrematante, né, que é de extrema importância tanto para a sua viabilidade financeira como para a viabilidade jurídica, né, para você saber onde você está entrando, se você vai ter que pagar algum débito aí de condomínio, de IPTU, que sobejar, a matrícula do imóvel para ver se está descrita tudo certinho, e a questão da avaliação. Se essa avaliação ela está atualizada, se ela está um valor condizente com o mercado, né? Isso no caso dos leilões judiciais, porque nos casos dos leilões extrajudiciais, são dois tipos, né? Extrajudicial e judicial. Os extrajudiciais a gente sabe que no segundo leilão vai pelo valor da dívida, né? Somada dos encargos. Então eu peço esse ponto de atenção assim. Site do leiloeiro, edital de leilão, matrícula do imóvel e avaliação. Depois vocês vão partir para a parte mais prática, gente, que é a análise do processo. E aí vocês têm que encarar como um jogo. Vocês não vão pegar as peças do Uno, do jogo Uno, e jogar com as regras do jogo dominó. Não, cada edital, cada leilão tem a sua regra. Então, no extrajudicial, por exemplo, que a gente está citando aqui, no segundo leilão vai pelo valor da dívida. Já no judicial, a gente tem um desconto maior, tem um desconto lá de até 50% do valor da avaliação. E quais são essas regras? Muitas pessoas têm medo dos leilões, que não conhecem essa maravilha, né? Essa oportunidade de investimento que é super seguro, rentável. Quem não conhece já fala assim, não entra em imóvel, não entra em leilão de imóvel não, que é complicado. Esses dias uma mentora me procurou e falou que ela tinha uma advogada e ela falou para a advogada ajudá-la na análise, né, desse imóvel. A advogada falou assim, não entra nisso não, é rolo. Não entra a própria advogada orientando que é rolo. Advogada. Aí ela apertou, a advogada falou, não, mas é leilão, eu sou mentorada, eu faço o curso, é seguro comprar. Ela confessou, falou, eu sou da área trabalhista e eu não tenho conhecimento, infelizmente nessa parte eu não vou poder te ajudar. Pronto. E ela Você vê que até uma pessoa que é da área jurídica estava com essa crença limitante dessas complicações. E é por isso que, gente, o dinheiro, a oportunidade está onde que as pessoas veem dificuldade. Vocês têm total capacidade de pegar essa dificuldade que é para terceiros, adquirir conhecimento e destrinchar ela. A Jéssica aqui detalhou muito bem para vocês alguns pontos chaves que vocês têm que ter noção para começar no mundo dos leilões de imóvel, saber analisar um edital, uma matrícula. Isso, gente, o conhecimento que você precisa ter para começar no mundo dos leilões de imóvel, e 90% dele é tranquilo de aprender. Você vai aprender, a nossa metodologia, a gente se propõe em 6 semanas a ensinar para vocês, porque não é um conhecimento infinito ao ponto de que você vai ter que passar anos estudando para aprender 90%. Mercado de ações, por exemplo, existem tantas áreas, tantos tipos de análise gráfica, análise fundamentalista, tipos de investimentos e tal, que demora anos para você se especializar. Em leilões, com 6 semanas vocês conseguem adquirir 90% do conhecimento. Óbvio que você vai estar para o resto da vida, assim como a Jéssica, assim como eu e vários martanos, aperfeiçoando aqueles outros 10%. Mas você já tem conhecimento a partir desse prazo de começar a atuar. E isso a gente tem que desmistificar para vocês. É o que a Jéssica está aqui fazendo. Olha, você pega esses pontos principais, estuda ele e depois você começa a destrinchar de acordo com uma ordem, uma coisa lógica. Não é de acordo com a regra de um jogo qualquer, não é de acordo com o que você aprendeu, gente, na escola, tá? Na escola, às vezes, você aprendeu que você tem que pegar para fazer um trabalhinho lá, você tem que pegar um processo de cabo a rabo, do começo ao fim, tudo detalhado e tal. E a gente tem uma viabilidade jurídica, por exemplo, pontos chaves, que a Jéssica já começou a citar da parte teórica, vai citar para a gente, que a gente vai lá no ponto certeiro que a gente tem que analisar, né, Jéssica? Exatamente. E tem que ter dedicação, né? Porque já está tudo bem delimitado lá dentro da mentoria, o passo a passo, como seguir. Tem umas pessoas que, lógico, tem um tempo
tem um tempo de estudo maior, assim. Mas se você seguir o cronograma, seguir o passo a passo lá, você vai conseguir tranquilo arrematar com muita segurança. E eu falo assim, que o leilão judicial, ele é seguro, porque ele está respaldado por todo esse conjunto de regras. É uma regra que tem lei, que não é de qualquer maneira que acontece. Então, você vai saber fazer o checklist tudo certinho, vai analisar os pontos, vai ter uma segurança e uma lucratividade muito maior no leilão judicial, né? Jéssica, te interrompendo um pouquinho antes de você falar sobre esses pontos de checagem do leilão judicial e tal, que a Inês pediu para você mandar o Instagram. Inês, fica mais fácil aqui, ó, Smart Leilões, vírgula, aí começa Jéssica, clica nessa setinha para baixo que aí vai aparecer o Instagram da Jéssica, você começa a seguir ela de imediato, tá bom? Último recadinho pro pessoal, Smart Leilões está aqui embaixo, eu digitei, fixe, ó, digite VIP e receba informações de bastidores da Smart. Então também digitem VIP que vocês recebem informações inbox de um grupo de WhatsApp. Mas aí você estava falando sobre os pontos de checagem do checklist, que aí facilita a vida de quem, inclusive de quem está começando, né, Jéssica? Exatamente. Como eu falei no início da live, a gente dorme e acorda com a Smart. Então, vocês têm que estudar tanto que o marido ou a esposa de vocês fala: o que é esse Smart? O que é isso? Você mudou, você foi diferente? Claro, vai mudar a nossa vida. E muda, gente. O leilão muda a vida das pessoas e para melhor, gente. Acreditem nisso. Então, assim, partindo para o judicial, o que a gente tem que fazer, né? Penhora. Lá vem com os palavrões judiciais. Então, penhora é uma restrição dentro do processo que você tem que analisar para ver se está de acordo com o que está leiloado. Porque não adianta ir a leilão uma coisa diferente do que está dentro do processo, do que está penhorado. É uma restrição, né, que eles fazem lá dentro do processo. E aqui, já partindo para um caso que aconteceu, eu já vi leilão ser cancelado depois porque foi penhorado um imóvel e chegou na prática, era outro totalmente diferente. O oficial de justiça, que é a pessoa que avalia lá o imóvel, ele, na hora de fazer a avaliação, ele colocou o número da casa vizinha. Então, o leiloeiro não se atentou a isso, copiou, não fez a checagem, o arrematante também não se atentou, e aí arrematou tudo errado. Então, vocês vão fazer um checklist assim de olhar a penhora, que é a restrição, a avaliação, que é o preço que é atribuído ao imóvel, né? E o edital de leilão, como eu falei, que tem as regras do leilão, né? Que vai ditar como é que vai ser. E nessas regras também, eu queria falar que tem algumas coisas sobre intimação. Então, uma coisa muito importante dentro dos leilões, tanto do leilão extrajudicial como do leilão judicial, é a questão da intimação. Por quê, gente? O que é intimação? Tudo que acontece dentro de um processo, as pessoas têm que ser comunicadas. Então, imagine como se tudo que acontecesse, todas as partes têm que ficar sabendo. Então, é isso a intimação, basicamente, tá? Então, aconteceu lá uma atribuição de preço ao imóvel, aconteceu uma avaliação. Então, o devedor sabe que o imóvel dele já está sendo restrito, ou seja, já está na penhora, já sabe que vai ser avaliado, porque ele foi intimado, foi comunicado. Então, ele vai ter um tempo ali para se manifestar, não vai ser eternamente. Muita gente tem medo de participar do leilão judicial e falar assim, depois vai ser cancelado pelo preço, vai ser cancelado. Não, gente, todas as pessoas dentro do processo, dentro do leilão judicial, elas têm que ser intimadas, elas têm que ser comunicadas das coisas. Então, elas não têm todo o prazo do mundo para vir depois cancelar esse leilão, certo? Elas têm um prazo, então, elas tiveram ciência daquilo ali, elas já vão ter ali um prazo de 15 dias para se manifestar no processo. Passou aquele prazo, acabou, a pessoa não tem que vir falar que o imóvel dela está mal avaliado, está fora do preço, que não deve ser vendido. Então, assim, são esses pontos que a gente tem que analisar. Penhora, avaliação, o edital de leilão, a matrícula do imóvel, né, para a gente saber os credores, outros credores, além daquele processo que está sendo levado a leilão, né? A gente tem que pesquisar também ações em nomes dos executados, para ver se não tem nenhuma ação que vai impactar, tá? E a decisão do juiz sobre o leilão também, porque lá ele vai dizer qual que é o valor do desconto,
quais as regras desse leilão, se vai precisar intimar mais alguma pessoa ou não, né? Tudo isso a gente tem que analisar. Você fala, Jéssica, é muita coisa. Quando você começa a ver, você olha que as páginas dos processos são partinho uma das outras. Então, você olhou a avaliação, já viu que logo em seguida já vai ter intimação. Então, você acaba não perdendo tanto tempo, assim, com a prática, com a análise, você vai vendo que vai ficando mais dinâmico. E isso é importante você ressaltar de que, às vezes, numa live dessa aqui, a gente está tentando, de uma forma didática, falar para vocês aqui os pontos-chave de conferência. E você fala, nossa, mas eu vou guardar tudo, eu vou anotar aqui. Não, gente, tem aqui ó, um checklist para vocês. Então, é fácil, quando você está começando, você não vai, poxa, eu já tenho toda a expertise, já analisei 50, 100, 500 processos, 50, vários editais, eu vou só lá, tal. Não, você está começando, você vai, para você não esquecer os pontos de checagem, você vai lá, um por um. A Jéssica falou bem aqui, de uma forma didática para vocês, ó, comece lá analisando se o que está penhorado é o que está sendo leiloado. Depois, essa questão dos prazos, se a pessoa fez uma reclamação da avaliação, ela nem usou um palavrão jurídico aqui, ó, se a pessoa não reclamou depois do prazo, está precluso, né? Não tem mais o que alegar de falar de preço vil. Ah, mas e aí, eu vou guardar tudo isso como? Um checklist, a gente tem o papel de destrinchar, de organizar para vocês, de passar durante as aulas da Smart, todo o passo a passo para vocês. É isso que nós da Smart, Jéssica, todos os outros monitores passamos para vocês, tudo destrinchado. Não, é ótimo que tem a parte prática dentro da monitoria também, onde o pessoal vai lá para análise nos grupos, né? Bom você falar disso, né, Jéssica, que vocês ensinam isso lá na monitoria, nas aulas, em cima de casos práticos, tá, gente? Então, o pessoal chegou, gente, nós vamos fazer aqui, ó, segunda semana, viabilidade jurídica de um leilão extrajudicial. Depois, se eu não me engano, na quinta semana, viabilidade jurídica de um leilão judicial, em cima de casos práticos, não é isso? Isso mesmo. Depois tem o Trello lá, então tem todo o amparo, pessoal. Como o Renan fala, é muito caro ficar fora dessa comunidade, fora os contatos que você faz e tudo mais. Bacana. Mas aí você estava destrinchando para a gente assim, esse caminho da análise da viabilidade. Depois a gente vai chegar aí, eu quero escutar ainda alguns causos aí que passam no seu escritório. Certo. Essas ações aí, em nome dos executados que eu falei, né? A gente pesquisa nos sites do TJ para a gente ver se não tem nenhuma ação de uso capião que vai impactar na sua viabilidade jurídica, né? Para ver se não tem uma ação trabalhista ali que vai passar na frente, vai receber o seu crédito. Mas, assim, um dos pontos mais altos que eu vejo que é de muita importância é a questão dos débitos mesmo. Então, você fazer uma leitura ali atenta do edital de leilão para ver quem vai ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos de IPTU e condomínio, para ver se isso não vai sobrar para você, né? E daí você faz uma consulta depois da ação em nome dos executados, para ver se não tem, por exemplo, um processo trabalhista que vai passar na frente e vai consumir todo esse saldo que você pagou na arrematação. E a outra questão também é das intimações, que é um dos pontos-chave que eu falo que é mais importante também para o sucesso da sua viabilidade jurídica, né? E tem todo o checklist lá, tem um checklist, gente, perfeito para vocês analisarem, para vocês aprenderem o que é um credor, o que é um credor preferencial, se eles já foram intimados ou não, né? Porque não tem muitas coisas para cancelar o leilão, não tem muitos argumentos. Quando a gente pensa em um processo, a gente pensa que todas as partes têm o seu direito de resposta, né? Só que num processo onde está acontecendo o leilão, essa pessoa ela já teve inúmeros anos, inúmeras tentativas de resposta. Então, ela já teve ali, às vezes as execuções, os processos demoram 5, 10 anos até chegar na fase do leilão. Então, essa pessoa já ficou ali 5, 10 anos brigando, já esgotando todas as suas teses. Então, quando chega no leilão judicial, é porque já está muito mais sólido, muito mais na hora ali de realizar o leilão sem quase nenhuma defesa. Não tem mais o que você falar para cancelar o leilão.
O que pode, no futuro, cancelar, mas que você, arrematante, investidor, dirigente, vai fazer, é a questão do preço vil, da avaliação, né? Ver se não está no preço fora da realidade. É a questão da intimação, ver se todas as partes foram comunicadas desse leilão, foram comunicadas dessa avaliação, da penhora, para ter esse direito de resposta, né? Essas questões são as mais importantes ali. E para ver também se não tem nenhuma ação ali que vai tentar cancelar esse leilão. Então, gente, a Jéssica acabou, olha, numa live aí, por enquanto a gente ainda está aqui, ainda não partiu para os casos concretos, ó, mas em questão de 20 e poucos minutos, ela acabou de destrinchar para vocês como que ela faz uma viabilidade jurídica de um leilão judicial. De um leilão extrajudicial ainda é mais simples, porque não tem isso da penhora, não tem dessas fases. A gente vai lá, faz uma consulta. Leilão extrajudicial é aquele leilão de banco. Então, simplesmente é um procedimento totalmente feito fora da justiça e que você tem que fazer uma pesquisa, sim, judicial, fazer uma viabilidade jurídica, sim, para ver se ele tem alguma ação contra o banco que possa implicar na sua arrematação. É bem mais simples. O que a gente trinchou aqui agora para vocês é a viabilidade jurídica de um leilão judicial, que é aquele que a maioria de vocês, né, acham que é complicado demais, ficam, eu sem ser advogado não vou conseguir. Não, a Jéssica aqui, ó, em 20 e poucos minutos explicou para vocês, ó, pontos chaves de você verificar ali eventuais pontos de nulidade, penhora, citação, penhora, avaliação, intimação das datas do leilão e olhar aqui, ó, avaliação se está correta. São pontos tranquilos que vocês podem ver aí durante, aprender durante essa jornada do Smartando. Eu vi gente perguntando assim, mas como que para entrar na comunidade Smart? Nós não estamos com vagas abertas. Podem digitar VIP aqui que vocês entram num grupo exclusivo para receber informações de bastidores da Smart todo dia, mas quando abrir a próxima turma, a gente vai avisar nesse grupo também, tá? Eu vi alguém ali perguntando sobre a monitoria, falando que é Smartando, então, e perguntando sobre a monitoria, tá marcando toco. Toda quinta-feira temos monitoria, tá? A gente tem, segundas-feiras a gente tem as aulas, quinta-feiras monitorias, inclusive umas delas com a Jéssica. Mas vamos lá, Jéssica, desculpa aí a interrupção. Então, imagina, Pedro. Então, nos leilões, cada um tem uma regra, né? Os leilões extrajudiciais, o pessoal perguntou, são umas regras, não é tão cheio de regras, igual tem no leilão judicial, que tem que intimar da penhora, intimar da avaliação, ter todas essas tentativas de intimações e essas questões, né? Dentro do leilão extrajudicial, ali você tem que checar se ele foi intimado, se o devedor, aquela pessoa que está perdendo, nova, foi intimado para purgar a mora, né? Se houve a consolidação da propriedade. Então, é muito mais tranquilo de você começar através desses leilões extrajudiciais, né? Mas tem um caso aqui que eu vou contar exatamente sobre essa questão das regras, né? Você está ali com as peças de um jogo usando a regra do outro jogo. Opa, então diga aí pra gente, conte esse caso de uma vez que agora o pessoal vai ficar curioso aí. Então, gente, muitas pessoas têm medo dos judiciais, né? E ficam com essa crença limitante de que arrematar leilão judicial é demorado, é moroso e tudo mais. Antes de contar, eu vou contar um outro caso que eu tive, que eu até chamei o Pedro, falei, Pedro, me ajuda, que era do leilão extrajudicial. Como eu faço assessoria, eu auxilio os arrematantes que não estão, não têm esse conhecimento, não estão na Smart, ou às vezes que estão e precisam de algum auxílio, assim, o pessoal às vezes vem perguntando depois o que acontece. Então, acha que sabe fazer tudo sozinho, eu sei fazer. Vai lá e arremata e depois precisa consertar ali algumas coisas dentro do leilão, né? Um advogado assessor para consertar o que foi feito errado antes. Isso, não fez a comunidade Smart, não assistiu às aulas, não participou, aí ó, o que acontece, né? Muito caro ficar fora.
Mas então eu vou contar esse caso de como salvei. Mas antes, abrindo só um parêntese, que as pessoas falam que o leilão judicial é moroso, eu tive um caso de extrajudicial e judicial ao mesmo tempo para o cliente. Os dois foram em final de novembro. Em dezembro, os fóruns param. Então, eles têm um recesso jurídico, que eles param ali dia 20 de dezembro e voltam só dia 20 de janeiro. Então, o processo ficou esse tempo parado no leilão judicial. E o processo extrajudicial da Caixa continuou andando, né? Só que o extrajudicial da Caixa, o pessoal aqui da minha cidade, por isso que eu falo, gente, conhecimento é tudo. E dentro da comunidade vocês têm esse conhecimento. O pessoal da agência aqui da cidade, eles não tinham conhecimento de leilão. Então, eles fizeram de tudo para atrapalhar a assinatura do contrato. Falaram que tinham que contratar autocorrespondente, que o cliente não poderia utilizar a Smart Caixa. Ficaram criando empecilhos. E assim, foi extremamente desagradável, porque eles não tinham esse conhecimento. Então, ali, a partir do momento que a gente entrou em contato com a assessoria da Smart Caixa, a gente já foi orientado, o processo correu muito mais sério, o Pedro ajudou. Mas o que aconteceu? Esses dois processos, por conta desse problema que teve lá na agência, ele acabou demorando um pouco mais. E quando chegou no registro de imóveis, ainda teve exigências para cumprir, e acabou que está saindo o mesmo prazo que a gente vai registrar o imóvel extrajudicial e o judicial. Porque o judicial também ali, a gente deu, eu não vou falar sorte, mas assim, caiu numa vara, num fórum muito célere, que mesmo com o recesso já certificou, já contou prazo, e a gente ficou ali em cima, porque arrematar é isso, gente. É você arrematar e ser diligente, não é porque arrematou, pronto, acabou, vai seguir as regras. Não, você tem que ficar ali em cima, cobrando o pessoal com muita gentileza, com muito tato também, mas você tem que ficar cobrando, né? Então, acabou que saiu no mesmo tempo os dois, tanto o extrajudicial como o judicial. Aí quebrando essa objeção de que a judicial demora, né? Eu vou te perguntar ainda, para você explicar para o povo o que são essas notas devolutivas de cartório de registro, se está algum exemplo aí dessas que deu atraso. É só responder aqui a Tati Votecosti, que ela perguntou o que é Smart Caixa, que você citou aí na sua explanação Smart Caixa, aí explicar para quem está aqui na live e ainda não conhece. O que acontece? Os imóveis da Caixa Econômica Federal, e só eles, a própria Caixa Econômica Federal coloca à disposição de vocês imobiliárias credenciadas para assessorá-los no pós-arrematação aí, um serviço ali de ajudar no ITBI, ajudar no registro do imóvel, ajudar na desocupação amigável. Ela paga uma imobiliária credenciada, vocês não pagam nada, a Caixa paga a imobiliária credenciada. E, vendo isso, sabendo que os smartanos precisam desse auxílio, a Smart criou uma imobiliária, a única que atende nos 27 estados do país, para auxiliar nessa intermediação. Então, hoje a gente tem uma empresa separada, né, que a gente fala que é a Smart Caixa, a assessoria da Smart Caixa, para destrinchar esses imóveis da Caixa Econômica. A gente não presta ali assessoria jurídica, a gente não garimpa imóveis para vocês, a gente faz ali o papel ali que é de intermediação do pós-arrematação, conforme ali estipulado pela Caixa. A Jéssica, por exemplo, já presta uma assessoria mais ampla, né? Quem vai atrás dela, contrata ela, destrincha todo o imóvel ali, faz toda a viabilidade prévia da arrematação. A Smart Caixa, ela atende exclusivamente leilões Caixa. E pode ser que concilie, igual no caso desse aí, que a Jéssica estava com um cliente que começou uma arrematação errada, sem uma análise errada, estava com um cliente e colocou esse cliente ali para ser também assessorado pela Smart Caixa. Só fazendo essa explicação. Mas conte um pouco dessas devolutivas e às vezes os desafios que você passa nessas devolutivas de cartório de registro, gente. Finalizado ali o processo, então, do leilão judicial ou do extrajudicial, você já arrematou, participou do site ali, então você vai ter que pegar esse documento da arrematação e levar até o cartório de registro de imóveis para, enfim,
registrar no seu nome e finalizar a arrematação, né? Muitas vezes, os cartórios de imóveis, eles têm exigências. O que é exigências? Eles vão olhar dentro do conjunto de normas deles se o leilão aconteceu tudo com conformidade, se foi respeitado todas as leis, né? Se foi cumprido todos os requisitos, que eu costumo brincar que cada ato dentro de um leilão é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça todo é o conjunto de normas, e eles vão ver se tem todas as pecinhas lá que foram dentro do leilão, né? Que ocorreu dentro do leilão. Então, aí, gente, quando chega lá, eles vão analisar as documentações dos leilões. E sempre costuma ter essas notas devolutivas, onde eles emitem uma documentação falando, ó, aqui está faltando uma certidão de casamento. E aí eles vão exigir que você leve essa documentação lá. Ou é muito comum também, nos casos de leilão extrajudicial, os cartórios exigirem a comprovação do registro das atas do primeiro e do segundo leilão. Então, você vai lá registrar, eles querem saber se aconteceu o primeiro e segundo leilão, se essa pessoa foi intimada. Então, alguns cartórios costumam pedir essa documentação e outros não. E essa documentação, ela fica por conta do arrematante. Então, o arrematante, o investidor ali, ele tem que providenciar e levar, né? Então, você sabendo onde ir, sabendo onde pedir, você sana essas exigências e vai registrar, né? Mas, às vezes, os cartórios, eles costumam ser burocráticos, com todo respeito aí a quem está me assistindo, que é um serventuário da justiça, porque a gente tem casos e casos, e um desses casos foi como salvar o leilão, onde era um leilão que estava acontecendo dentro de um processo judicial. A pessoa arrematou sem assessoria, sem fazer a viabilidade jurídica antes. E quando esse leilão chegou, eu estudei, olhei assim e percebi que tinha uma coisa estranha. Ele adivinha de uma alienação fiduciária, de uma garantia, e não foi feito todo o processo final. Ou seja, antes de fazer todo o registro, antes de fazer todo esse leilão, esse credor já entrou na justiça, ou seja, pegou outra regra, ao invés de ele pegar o Uno e jogar com as regras do Uno, ele foi pegar o Uno e jogar com as regras do dominó, para tentar receber, para tentar fazer esse leilão. E aí ele entrou com um processo judicial, correu tudo bem, em momento algum, advogado teve ciência disso. Então é o que eu falo, gente, advogado que não é especialista em leilão, não sabe. Porque se o advogado ali da pessoa fosse especialista em leilão, talvez ele poderia ter cancelado tudo isso somente alegando que estava no procedimento errado, estava sendo feito da maneira errada. Então o leilão prosseguiu, teve a arrematação muito lucrativa. Gente, quando a gente foi fazer a emissão na posse, o imóvel já estava desocupado, estava com o armário na cozinha, tudo novo, armário no quarto, tinha até uma sapateira atrás da porta, assim, ó. Sensacional, vendeu em poucos meses, assim, deu aquela pintura no imóvel, pôs uma churrasqueira na garagem, foi sucesso. Mas antes disso teve problema, que quando ele arrematou, chegou lá no cartório de registro de imóveis para registrar, e o registrador não pode registrar, isso daqui foi feito da maneira errada, deveria ser pelo leilão extrajudicial da Lei 9.514, fez as exigências, falou que vai ter que cancelar, não é possível registrar dessa maneira, tem que ter o primeiro e o segundo leilão, tem que seguir o rito da alienação fiduciária, né? E aí entra o conhecimento, gente, judicial. Nós temos um conjunto de decisões judiciais que elas acabam formando precedentes para a gente utilizar. E como eu gosto muito de estudar, sou advogada, gosto muito de ler e tal, a gente encontrou uma jurisprudência, uma decisão que autorizava, nesses casos, fazer o procedimento daquela maneira. Então a gente foi até o cartório, conversou com a escrevente, falou, ó, é possível realizar o leilão dessa maneira, não precisa ser
diante daquelas regras. Não, mas tem que ser assim, o registrador entende assim, vocês vão ter que suscitar dúvida. Eu falei, que suscitar dúvida o quê? Vai demorar 3 anos, o dinheiro do meu cliente vai ficar parado, o investidor vai ficar parado. Não, não. E nesse investidor, eu quero cancelar, vamos pedir esse dinheiro de volta. Falei, se você pedir para cancelar, vai ser mais uns 30 dias, 60 dias aguardando para dar uma decisão, para liberar o seu dinheiro. Vamos insistir. Tem uma possibilidade de insistir nessa arrematação, né, nesse leilão seu que está perdido, mas nós vamos insistir, vamos registrar isso. Não, então vamos. A gente chegou e até o cartório a conversar pessoalmente com o registrador, explicar os casos, apresentar a jurisprudência. Ele, doutora, infelizmente eu não posso fazer como está aqui, tem que cumprir a lei. Eu falei, não, tudo bem, vou informar a juíza. Então aí nós entramos, né, fizemos toda a elaboração dos argumentos, ali trouxemos os argumentos, a decisão, né, do Tribunal Superior, autorizando aí que o leilão fosse daquela maneira, e aí deu certo, gente. A juíza deu uma ordem para que o registrador fizesse o registro da arrematação conforme o processo, porque estava tudo dentro da lei. E foi assim que a gente salvou um leilão perdido, né, por meio do conhecimento. No final das contas, gente, é sempre assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o oficial do cartório, a bem da verdade, ele quer tirar o dele da reta. Então, tá ali sem nenhuma ordem expressa, ele vai seguir todo o trâmite certinho. Não vê uma ordem judicial, é assim, vai lá, vai decidir, vai arrematar, vai registrar, pronto. Daí ele dá cumprimento. Vou decifrar aqui para vocês, interessantíssimo esse caso que a Jéssica acabou de falar. Nunca tinha visto isso, gente. O que acontece? Um imóvel que estava alienado fiduciariamente, de acordo com a lei de alienação fiduciária, que surgiu em 97, e, poxa, facilitou demais a vida dos bancos, porque tornou o procedimento de expropriação dos imóveis, né, que dados em garantia de financiamento, extrajudicial, muito mais célere. Ele, por desconhecimento, talvez, do banco ali, foi feito de forma judicial. É a coisa mais esquisita. Isso era comum, sim, né, Jéssica? Quando ainda não existia alienação fiduciária, você vê de vez em quando sendo feitos procedimentos de hipoteca, tá? Que existe o decreto 70 de hipoteca, que permitia, sim, também um procedimento expropriatório extrajudicial, mas que não era um procedimento expropriatório extrajudicial tão eficaz e eficiente igual da lei de alienação fiduciária. Daí, naquela época, diante de várias decisões que anulavam esses leilões extrajudiciais e tal, os bancos, o decreto 70 de hipoteca era tão ruim, resguardava tão mal os bancos, que eles decidiam também por judicializar, que eles achavam, poxa, pelo menos aqui eu estou tendo resguardo da justiça, o amparo da justiça, eles decidiam judicializar. Mas depois de imóvel que existiu a lei de alienação fiduciária, nunca tinha visto um banco fazer um procedimento expropriatório judicial da alienação fiduciária. E a Jéssica foi atrás, apesar de ser um procedimento inusual, achou jurisprudência mostrando que poderia ser feito assim. O cartório, gente, enquanto não vem uma decisão expressa, ele fica lá em cima do muro, e aí você tem 2 caminhos. A Jéssica fez muito bem. Ele tem o caminho de suscitação de dúvida e o caminho de pedir uma decisão favorável do próprio juiz que leiloou o imóvel. O que acontece? Na suscitação de dúvida, vai também para o juiz decidir, só que não vai ser o juiz do processo, aquele leilão de imóvel. Ele vai ser suscitado dúvida para o juiz da vara de registros, que toma conta, digamos assim, das serventias ali daquele cartório de registro. E aí, suscitação de dúvida demora pra caramba e tal. Poderia ficar lá parado um tempão. O que a Jéssica fez? Poxa, eu vou lá no juízo que leiloou o imóvel. Se é ele que conduziu durante esse tempo todo esse procedimento judicial, ele é favorável a esse procedimento. Senão ele vai estar falando que ele mesmo fez tudo errado. Ela juntou fundamentação, ainda pegou, poxa, esse juiz vai jogar junto comigo aqui, porque ele que fez o procedimento. E conseguiu desembaraçar. Olha aí,
o arrematante querendo desistir, o cartório querendo dar pendência e não registrar, e aí conseguiu desembolar uma arrematação com conhecimento. Então, no final das contas, auxiliou seu cliente, resolveu a questão ali e, pelo visto, a arrematação foi lucrativa, foi boa para o seu cliente, né, Jéssica? Foi muito lucrativa. Ele vendeu por 430 e, se não me engano, o preço de arrematação foi 220, alguma coisa nesse sentido. Mas olha que interessante. Então, são causos de que existe um conhecimento por trás, existe como você destrinchar, existe no limite necessidade de você contratar escritórios especializados em leilão judicial, um escritório que tenha conhecimento, como a Jéssica disse, para desembolar, tá, as arrematações. O arrematante, gente, ele definitivamente não precisa ser formado em direito, não precisa ser advogado, tá? Mas ele pode se auxiliar de prestadores de serviço na área. Vai ser um advogado, algumas das vezes, principalmente leilões judiciais, é bem comum que você precise de um advogado para o trâmite pós-arrematação. Você precisa ter corretores parceiros, então não fique correndo de corretor. O corretor pode ser um bom parceiro, deve ser um bom parceiro do arrematante, um arquiteto, um empreiteiro, vários e vários profissionais, um correspondente bancário. Não se furtem, gente. Se vocês acharem que vocês vão abraçar tudo, vocês não vão ser eficientes. Vocês têm que ter o conhecimento para poder delegar determinados pontos para profissionais chaves para o arrematante. Um escritório de advocacia especializado igual o da Jéssica pode ser um deles. Relembrando aqui, então, estou vendo o pessoal digitar VIP, estou vendo as perguntas. Primeiro, Smart Leilões, Jéssica, cliquem na setinha que vocês conseguem seguir a Jéssica e aí vocês podem tirar dúvidas que vocês tiverem que a gente não conseguiu responder na live com ela. Então sigam a Jéssica. Vocês podem digitar VIP aqui embaixo que vocês recebem o link de um grupo de WhatsApp específico para receber informações de bastidores da Smart. Nesse grupo também você vai receber quando abrir a próxima turma, que o Renan já falou aqui, que vai ser em junho, se eu não me engano, lá perto do Dia dos Namorados. Em junho a gente vai ter a próxima turma. Vocês também podem digitar lista aqui embaixo. Lista. Digitem aí para receber uma lista com todos os imóveis da Caixa Econômica Federal. São mais de 14 mil imóveis atualmente. Vocês recebem essa lista que a Tatiana lá tinha perguntado. Mas o que é a assessoria da Smart Caixa? É a assessoria da Smart só para imóveis da Caixa Econômica Federal. Então é só você digitar a lista que a gente manda um site para vocês com todos esses 14 mil imóveis para você garimpar. E se você resolver arrematar, vocês têm ali a assessoria da Smart. Jéssica, eu queria te agradecer demais por essa live. O conhecimento que você passou aqui, detalhado do que o arrematante tem que fazer de análise de viabilidade jurídica. Esse caos aí que você contou do leilão de alienação fiduciária que foi feito pelo leilão judicial. E queria aqui deixar o espaço para você fazer suas considerações finais, fazer sua despedida. O espaço é seu. Certo, Pedro. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando mais sobre leilão. Eu gosto muito de falar de leilão, não é à toa que assim, eu escolhi durante a minha graduação e depois falar sobre o leilão, que eu acredito realmente que ele é uma forma de a gente atingir os nossos sonhos, a gente ter uma vida melhor ali e ter a lucratividade dos nossos negócios, né? Então, muito obrigada por toda a comunidade. Obrigada a todos que assistiram aqui, né? E lembrando, gente, que eu trouxe os casos que deram errado, tá? Então, com conhecimento. Com conhecimento, você vai seguro, você vai com toda a segurança. Se você fizer aí a monitoria da Smart, para quem ainda não monitorando, né? Você vai ter o conhecimento, você vai ter todo o suporte para começar a arrematar aí, sem cair nesses erros que eu citei, né? Então, meu trabalho aqui é de assessor, de poder auxiliar essas pessoas, às vezes que não têm conhecimento, às vezes um investidor que está precisando desembaraçar ali um pós-arrematação, né? Fazer uma emissão na posse ali também, que é uma questão que os arrematantes têm uma crença limitante, os investidores ali, nisso que é fácil de resolver, não é um bicho de 7 cabeças. Então, a gente atua nessa área aí e
vamos seguir investindo, gente, nesse mundo de leilões aí, nessa comunidade maravilhosa. Até agradecer e me sigam aí para mais conteúdos, para tirar as dúvidas. Perfeito. Vamos juntos. A Jéssica está aqui, ó, do lado da Smart Leilões. Recadinho, galera. Live de meio-dia 37. Nós vamos abordar aquilo que surgiu na sexta-feira, aquele assunto que o ministro lá da crise no Rio Grande do Sul falou que o governo vai comprar todos os imóveis da Caixa Econômica do Rio Grande do Sul. E aí, será que é possível? Como que será viável o governo fazer isso? Vamos dar uma analisada, meio-dia 37 para vocês, nesse caso que despertou o interesse de muita gente. Jéssica, até mais, grande abraço, brigadão, tamo junto. Até mais, tamo junto, obrigada.